Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal de Cor de Medicina. Este é um vídeo onde vamos fazer a leitura, um áudio da prova do ENARE de 2020 e 2021. Vamos fazer da matéria de pediatria. A disciplina de pediatria tem 20 questões e vamos iniciar com a questão número 41. A síndrome metabólica é uma condição clínica para a qual a pediatria deve estar atento na sua rotina clínica? Sobre essa condição, é correto afirmar que é composta por anormalidades antropométricas, fisiológicas e bioquímicas que predispõem os indivíduos afetados ao desenvolvimento de obesidade e diabetes tipo 2, mas tem fraca relação com a doença cardiovascular. Letra B. A obesidade é um fator de risco para seu desenvolvimento, mas o sobrepeso não. A letra C. O estilo de vida saudável, com reeducação alimentar e estímulo à atividade física, são ineficientes na prática clínica. Letra D. A adrenarca precoce está relacionada com a síndrome metabólica. Letra E. A glicemia de jejum não pode ser usada como critério diagnóstico, devendo ser substituída pela hemoglobina glicada. Questão de número 42. Paciente de 6 meses é levado à consulta de puericultura. Apresenta bom ganho de peso e desenvolvimento normal em alentamento exclusivo e com vacinação atualizada. Ao examinar o paciente, o pediatra nota que o seu testículo esquerdo não está na bolsa testicular. Assinale a alternativa correta em relação ao caso clínico. Se ao examinar o pediatra conseguir localizar e levar o testículo até a bolsa testicular, não se pode dizer que o paciente tem criptorquidia, mesmo que o testículo não permaneça ali. Letra B. Com o exame físico detalhado, o pediatra pode afirmar que se trata de anorquia. A criptorquidia não está associada à morbidade para o paciente. Essa condição é mais comum em prematuros. E, na maioria, os testículos se posicionarão de maneira correta no primeiro ano de vida. A hérnia inguinal está presente na maioria dos casos unilaterais, mas não ocorre nos casos bilaterais. Agora temos aqui uma questão, número 43, sobre o refluxo vésico-retral. É a entidade clínica que ocorre o fluxo retrógrado de urina da bexiga em direção aos uréteres e rins. Referente ao tema, assinale a alternativa correta. Poucos pacientes apresentarão resolução espontânea. Pode evoluir para insuficiência renal crônica. O tratamento é bem estabelecido e exige sempre profilaxia com antibiótico de longo prazo. A cistoretrografia miccional permite o diagnóstico e a classificação, mas não avalia a anatomia do trato urinário inferior. Pacientes com diagnósticos antenatal de hidronefrose têm indicação mandatória de cistoretrografia miccional independente do grau do refluxo, ainda no período neonatal. Agora vamos para a questão número 44. Sobre o uso de salbutamol como resgate na asma, assinale a alternativa correta.
Se o uso for por demanda isoladamente, está indicado nos pacientes sem indicação de profilaxia fixa. Letra B. É eficaz no alívio imediato dos sintomas e na prevenção em curto prazo dos sintomas induzidos por exercício, sendo a melhor opção para o tratamento de exacerbações, sem necessidade de corticoide oral ou inalatório associados. Letra C. O uso excessivo de salbutamol, mais de 3 canisters ao ano, está associado a um maior risco de exacerbações. E o uso de mais um canister mês está associado ao maior risco de morte por asma. Letra D. Em pacientes com uso contínuo de corticoide inalatório associado a broncodilatador de longa duração, o salbutamol deixou de ser recentemente uma opção de medicação de resgate. Letra E. A combinação de corticoide inalatório com salbutamol em uma só apresentação não está disponível no Brasil. Questão número 45. Sobre a definição de asma, é correto afirmar que é uma doença de base exclusivamente genética, caracterizada por espessamento brônquico. Letra B. A inflamação das vias aéreas está presente apenas no momento da exacerbação, quando há produção de muco espesso como consequência. Letra C. É definida pela história de sintomas respiratórios, tais como produção crônica de muco, tosse isolada, dispneia associada a tontura e dor torácica. A limitação variável do fluxo aéreo está ausente nos quadros de asma intermitente. Os sintomas variam em tempo e intensidade, podendo o paciente permanecer assintomático por longos períodos. Questão número 46. Em qual das seguintes situações está autorizado o clampeamento tardio do cordão umbilical no atendimento em sala de parto? Prematuro de 34 semanas, descolamento prematuro de placenta, prolapso de cordão, nó verdadeiro de cordão, prematuro de 36 semanas com tônus fracos. Número 47. O atendimento especializado ao adolescente é feito pelo pediatra ou ebiatra. Um tema de grande discussão é o sigilo médico para esses pacientes. Nesse sentido, analise a seguinte afirmação: é vedado ao médico relevar segredo profissional referente ao paciente menor de idade, inclusive aos seus pais e aos responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando não revelação possa acarretar danos ao paciente. Todos os jovens têm direito à privacidade. Essa afirmação está correta. Incorreta, pois, no caso de paciente menor de idade, os pais responsáveis devem saber de tudo o que é conversado na consulta. Incorreta, pois os adolescentes não têm capacidade de avaliação de seus próprios problemas. Letra D. Incorreta, pois o segredo só pode ser contado quando puder acarretar danos a terceiro. Incorreta, pois o risco de dano ao paciente não supera a obrigação médica quanto ao sigilo. Questão número 48. Uma das opções terapêuticas para a obstrução respiratória por Krupp viral é o uso de epinefrina inalatória. Assinale a alternativa correta sobre o seu uso. Seu mecanismo de ação é por meio de estímulos aos receptores dopaminérgicos, com consequente dilatação de capilares arteriolares. Letra B. Diminui os sintomas de falência respiratória ou estridor após 1 a 2 horas de seu uso. Letra C.
Como o efeito da medicação é breve, o paciente pode voltar ao estado de desconforto respiratório inicial após o final da ação dessa droga. Letra D. As indicações incluem croup leve, moderado ou grave, o mais precocemente possível. Letra E. O uso de nebulização com solução fisiológica tem eficácia comprovada, devendo ser usado em pacientes com quadro leve e moderado, mesmo que haja agitação e choro pela sua utilização. Questão número 49. Sobre as causas de parada cardiorrespiratória, PCR na faixa etária pediátrica, assinale a alternativa correta. Geralmente é um evento súbito. Os ritmos cardíacos mais frequentes são a bradicardia e a sistolia. As arritmias ventriculares são muito comuns, principalmente em PCR extra-hospitalar. Letra D. Costuma de ser de origem cardíaca, sendo a fibrilação ventricular o ritmo mais comum. Letra E. No ambiente hospitalar, as causas mais comuns são infarto agudo do miocárdio e miocardite. Questão número 50. Qual é a principal causa de desidratação aguda no nosso meio? Letra A. Baixa ingesta hídrica. B. Diabetes tipo 1. Letra C. Diarreia aguda. Letra D. Parasitose. Letra E. Síndromes inflamatórias intestinais. Questão número 51. Um paciente de 14 anos é levado ao hospital por quadro a qual os pais chamaram de convulsão. Segundo a anamnese, o paciente apresentou movimentos generalizados, versão ocular e perda de consciência, com duração de 1 minuto seguida por sonolência. Enquanto examina o paciente, o pediatra faz a anamnese mais detalhada. Das seguintes características, qual deve fazer o pediatra pensar em um diagnóstico alternativo? Perda de controle do esfinctérico. Letra B. Movimentos tônicos. Cianose central. Confusão mental após cessar o episódio. Localização de estímulo doloroso durante o episódio. Questão número 52. Sobre as características farmacológicas das substâncias e seu uso por lactentes, assinale a alternativa correta. Letra A. Fármacos com alto peso molecular atingem mais facilmente o leite materno que aqueles com peso molecular menor. Fármacos com alta afinidade a proteínas plasmáticas apresentam maior facilidade para atingir o compartimento lácteo, uma vez que os fármacos passam para o leite materno ligadas às proteínas plasmáticas. Letra C. Fármacos lipossolúveis apresentam mais dificuldades para atingir o compartimento lácteo. Letra D. Fármacos de ação longa mantêm níveis circulantes por maior tempo no sangue materno, mas, por terem efeito mais duradouro e lento, não passam para o leite materno. Letra E. Fármacos com baixa biodisponibilidade são ideais para o uso durante a lactação, porque mesmo quando presentes no leite, são pouco ou nada absorvidos pelo lactente. Questão número 53. Qual é a cardiopatia cianótica mais comum em recém-nascidos? Transposição de grandes artérias, dupla via de saída do ventrículo direito, drenagem anômala total das veias pulmonares. Letra D. Comunicação interventricular. Letra E. Defeito do septo atrioventricular total. Questão número 54. A miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética cardiovascular mais comum. Assinale a alternativa incorreta sobre o tema. É de grande importância,
por ser uma das principais causas de morte súbita nos jovens, e como o exercício físico é um dos principais desencadeantes da morte súbita, há contraindicação absoluta para a participação em atividades esportivas competitivas. Letra B. Muitos indivíduos que carregam defeitos genéticos só vão a expressar clinicamente a doença em idade mais avançada. Durante a aceleração do crescimento corporal, na adolescência, ocorre um remodelamento do ventrículo esquerdo com o aparecimento da hipertrofia, sendo que, em geral, o pico da expressão morfológica da doença instala-se entre 17 e 21 anos de idade. Letra C. A ecocardiografia detecta a hipertrofia ventricular esquerda na ausência de doenças sistêmicas ou de outras anomalias cardíacas. O eletrocardiograma é normal na maioria dos pacientes, com padrão variável mostrando fraca correlação com a intensidade da hipertrofia vista ao ecocardiograma. Letra D. Fortes fatores de risco para a morte súbita incluem história de parada cardíaca ou taquicardia ventricular sustentada, história familiar de morte súbita, síncope principalmente quando recorrente ou relacionada com exercício e hipotensão arterial em resposta ao exercício. Para a prevenção de morte súbita, o tratamento que tem se mostrado mais eficaz é o uso contínuo de antiarrítmicos. A ablação com álcool é uma alternativa boa para os pacientes pediátricos que não toleram a medicação. Questão número 55. Na dermatite atópica, a hidratação da pele e o tratamento de primeira linha, os hidratantes são compostos por combinações variáveis de emolientes, umectantes e substâncias oclusivas e podem ser produzidos em loções, cremes e pomadas. Assinale a alternativa correta sobre os tipos de hidratante. Os emolientes aumentam a hidratação da camada córnea, apresentando sua estrutura. Letra B. Os umectantes preenchem os espaços entre os corneocitos, mantendo a hidratação. Letra C. As loções são uma emulsão bifásica de água em óleo ou óleo em água. Letra D. As substâncias oclusivas formam um filme hidrofóbico sobre a epiderme, que retarda a evaporação da água e a penetração de agentes irritantes. Os cremes têm alto teor de água, o que permite maior tolerância à evaporação. Questão número 56. Em relação às características da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, em crianças, assinale a alternativa correta. Letra A. Sem tratamento, o curso clínico da infecção pelo HIV é mais lento na criança em relação ao adulto. Letra B. Os adolescentes que infectaram por transmissão vertical pelo uso crônico de regimes antirretrovirais apresentam mais efeitos adversos como dislipidemia e lipodistrofia, além das complicações não infecciosas decorrentes na inflamação crônica causada pelo HIV. Letra C. A infecção, em geral, assintomática no período neonatal e o risco de progressão é diretamente correlacionado à idade da criança, ou seja, os mais jovens estão sob menor risco de progressão rápida. Letra D. Em maiores de 5 anos, a progressão da doença e infecções oportunistas podem ocorrer mesmo quando apresentam contágios normais de células TCD+. Letra E. O padrão de progressão lenta ocorre em grande parte das crianças infectadas no período perinatal, com progressão mínima ou nula da doença até o início da vida adulta. Questão 57. As parasitoses intestinais costumam ser oligossintomáticas ou até mesmo sintomáticas. Entretanto, há sinais clínicos mais específicos que ajudam a direcionar para um ou outro agente etiológico. Referente ao tema, informe se é verdadeiro ou falso. O que se afirma a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Tricuriase está relacionada com prolapso retal.
Anemia importante por espoliação aumenta a suspeita para estrongiloidiase e tricuriase. Em pacientes imunossuprimidos, pode haver disseminação séptica da estrongiloidiase. Teníses, em geral, estão relacionadas com o sintoma de tenesmo. Síndrome de Loeffler ocorre mais comumente na tricuriase. 58. Considerando as medidas terapêuticas da constipação intestinal funcional, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A educação e orientação sobre a necessidade de atender ao desejo de evacuar, evitando atitudes protelatórias, aproveitando o refluxo gastrocólico e tentando evacuar uma vez ao dia após uma das refeições principais. Letra B. Para manutenção, quando indicada, deve ser utilizado um laxante por via oral, diariamente, na dose individualizada para obter regularização do hábito intestinal. Para lactantes, uma opção segura é o óleo mineral. Incontinência fecal. Letra C. Incontinência fecal por retenção, massa fecal palpável no reto preenchido com fezes são manifestações clínicas indicativas de impactação fecal. Nesses casos, o esvaziamento constitui a primeira e imprescindível etapa. A desimpactação pode ser realizada com enemas por via retal ou por via oral, e são necessários em geral 3 a 5 dias para se obter plena desimpactação. Em geral, os enemas são realizados com solução fosfatada a partir de 2 anos de idade. Em lactentes, podem ser usados mini-enemas com sorbitol. No ambiente hospitalar, a solução de glicerina constitui uma alternativa para o enema fosfatado. Questão número 59. O pediatra de plantão é chamado para atender a sala de parto. Ele conversa com a mãe acompanhante, checa a carteirinha de pré-natal e revisa os equipamentos da sala. Durante a revisão do prontuário, ele percebe que a mãe está recebendo antibiótico profilático. Qual das seguintes alternativas é a indicação mais correta para a profilaxia da doença neonatal pelo estreptococo do grupo B? Letra A. Cultura positiva da gestação atual, paciente em cesariana eletiva. Letra B. Cultura positiva na gestação anterior e negativa da gestação atual. Letra C. Cultura negativa da final da gestação atual, mas parto prematuro de 34 semanas. Letra D. Cultura não realizada, parto prematuro de 36 semanas. Letra E. Bacteriúria positiva na gestação anterior. E a última questão de pediatria, questão de número 60. Os exames laboratoriais são fundamentais no diagnóstico e no estadiamento dos linfomas não Hodgkin. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. A letra A. O hemograma está sempre alterado. Letra B. A velocidade de hemossedimentação muito específica costuma estar aumentada. Letra C. A desidrogenase lática está tão mais elevada quanto a quantidade de células tumorais. E a intensidade de apoptose é quando mais elevada, pior o prognóstico. Letra D. Mielograma para avaliar a infiltração medular deve ser feito em um único ponto e deve ser avaliado somente através do exame microscópico direto. Letra E. A imunofenotipagem não está indicada para a maioria dos pacientes. E aqui nós concluímos, pessoal, a leitura, da prova de pediatria. Pela leitura, a gente já consegue ter uma base de quais foram os temas que foram abordados nessa prova de 2020 e 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, gostou desse áudio, desta parte da pediatria, dessas 20 questões, por favor, deixe o seu like, deixe os seus comentários e também faça compartilhamento com os seus colegas que estarão prestando a prova do ENARE. Com tudo isso, ficam meus agradecimentos
e peço também a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.